Mais uma vez é muito bom estar com vocês aqui na nossa casa. É uma casa de oração, onde nós nos reunimos em nome de Jesus para conversar um pouco sobre os ensinamentos que o Divino Mestre nos deixou. Desde o momento que nós atravessamos aquela porta de entrada, os amigos espirituais que fazem parte da equipe que trabalha aqui nesta casa já está cuidando de cada um de nós. Eles são os emissários de Deus, eles conhecem a dor, a dificuldade, a cruz de cada um de nós. Sabem o que vai no nosso coração, sabem aquilo que nós precisamos, aquilo que nós viemos buscar. E eles estão, desde o momento que nós entramos aqui, cuidando de cada um de nós, para que nós possamos receber o máximo daquilo que nós precisamos, para que nós possamos estar cada vez melhor, fisicamente e espiritualmente. Então, sendo assim, vamos começar a nossa conversa ficando numa posição bem confortável na cadeira, tirando da nossa cabeça tudo aquilo que ocupou a nossa atenção no dia de hoje, os problemas, as dores, as dificuldades, as preocupações. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre querido, que está aqui conosco hoje, como Ele prometeu, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Acreditem, Ele está conosco hoje e Ele vai operar maravilhas para todos nós. Ó Deus, Pai de bondade e de misericórdia, agradecemos a oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui nos reunirmos mais uma vez, em nome de Jesus. Pedimos a sua bênção, a sua proteção. Concede que os amigos espirituais nos socorram, aliviem o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia, renovem a nossa fé, a nossa força, a nossa disposição para retomar a luta, a jornada de cada dia e fazer de todos nós melhores seres humanos. Que todos nós possamos ser vossos instrumentos, Pai, para a transformação deste planeta, num lugar onde o amor impere e alcance a todas as criaturas. Que assim seja. Trouxe hoje um trechinho bem curto do Evangelho, uma frasezinha para nós conversarmos. Uma frase que foi pinçada do Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças, onde Jesus falou ao povo dizendo o quão bem-aventurados nós podemos ser, dependendo daquilo que nós tivermos no coração e que nós praticarmos. Como é o nome desse menino? Oi? Aiwan. Coisa linda. A frase que eu trouxe hoje para nós conversarmos, e ela é tão simples, tão curta e ao mesmo tempo tão difícil, é: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Que é misericórdia? Misericórdia parece uma coisa tão simples, né? Misericórdia é uma palavra que vem do latim, ela tem origem latina. Miser é sofrimento, é dor. E cor é coração. Traz a ideia de que o misericordioso é aquele que tem misericórdia, ou seja, é aquele que sente no coração, no próprio coração, a dor, o sofrimento do semelhante. É aquele que pratica o perdão, deixando de castigar aquele que fez o mal. Em várias passagens do Evangelho, Jesus convida todos nós a praticarmos a misericórdia, a praticarmos o perdão. É conhecida a frase, aquela passagem do Evangelho
em que Pedro, apóstolo, pergunta a Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar aquele que me faz o mal, o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus responde: em verdade vos digo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não é uma verdade matemática. Jesus falava sempre por parábolas, por figuras de linguagem. Mas 70 vezes 7 é um número grande para aquela época em que a maior parte das pessoas não sabia contar. Então, significa o quê? Não há perdão. Não há limite para o perdão, aliás. Não há um número indefinido de vezes que você pode perdoar. Você tem que perdoar sempre. Sempre. Perdoar. Perdoar não é esquecer. Porque dificilmente nós esquecemos quando nos fazem o mal. Perdoar é não guardar mágoa, é não guardar rancor, é não vibrar um sentimento negativo para aquele que nos fez o mal. É recordar do mal como quem lembra. Quando eu era criança e não sabia o que era certo e era errado, eu também quebrei as coisas, eu também estraguei as coisas, eu também respondi. Depois eu cresci, eu aprendi o que era certo de fazer, o que era errado de fazer, e eu não fiz mais dessas coisas. Aquele que faz o mal e apenas está num estágio mais atrasado de evolução. Ainda não tem o entendimento do que é certo e do que é errado. E ele dá aquilo que ele tem para dar, que é compatível com o nível de evolução dele. Um dia nós já passamos por esse nível de evolução. Um dia nós já fomos até piores do que isso. Mas com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus e a pluralidade das existências, que é a reencarnação, a cada vida que se sucede, nós aprendemos e nós evoluímos um pouco. E se hoje nós temos condição de chegar a uma casa como esta e conversar sobre o Evangelho e ter uma noção um pouco melhor do que é certo e errado, e fazer escolhas melhores quando nós empregamos o nosso livre-arbítrio, para não prejudicar, para não ofender, para não magoar, para não ferir o nosso semelhante, é porque nós já erramos no passado. E hoje chegamos num ponto em que já conseguimos discernir melhor o que é certo e o que é errado. Por isso Jesus dizia que quando lhe deres uma bofetada, não revires, mas ofereça a outra face. É uma outra linguagem figurada. Não quer dizer que eu preciso me deixar ferir por aquele que me faz o mal, mas quer dizer que eu não devo revidar o mal que me faz. Essa é a diferença. O perdão é você não desejar o mal ao próximo. É você, mesmo recordando do mal que lhe for feito, recordar sem raiva, sem rancor, sem peso no coração. Quando nós vibramos negativamente, quando nós fazemos o mal, desejamos o mal, nós marcamos o nosso perispírito, que é aquele corpo fluídico que todos nós temos. Basicamente, nós somos divididos em matéria, que é este corpo material que nós vemos, o espírito, que é a nossa essência imortal, que é a nossa individualidade, e que troca de corpo através de cada existência, mas nunca morre, e o perispírito, que é essa representação fluídica da nossa matéria. E quando alguém fala assim, nossa, fulano viu um fantasma, é um médium vidente que consegue enxergar um espírito. Mas o espírito ele não é visível, porque pelas leis da física, nós só enxergamos aquilo que reflete luz. Então eu preciso que haja uma coisa sólida, que reflita a luz, e essa luz refletida, a retina pega, transmite no nervo óptico e forma a imagem que eu vejo. O espírito não tem matéria para refletir luz.
Então o perispírito faz esse papel. E o espírito, à medida que ele se evolui mais, ele molda o perispírito para ter a aparência que ele quiser. Nesse perispírito, nós levamos as cicatrizes dos nossos erros, do mal que nós praticamos. E essas cicatrizes são como doenças espirituais, que vão determinar nas vidas futuras tudo aquilo que eu tenho que passar para me curar, para tirar essas cicatrizes, para resgatar aquele mal que eu fiz. O mal eu resgato pelo sofrimento ou pelo trabalho no bem. Nós sempre temos o livre-arbítrio, podemos escolher. Uma forma de você resgatar esse mal que você fez, tirar as marcas do seu perispírito, aliviar as provas e as expiações que você ainda tem que passar, é pela prática do perdão. O perdão talvez seja a forma mais sublime, mais completa, mais plena de amor. Porque o perdão envolve a negação de si mesmo. Todos nós já nos sentimos ofendidos ou prejudicados alguma vez. Geralmente mais de uma vez, muito mais de uma vez. E se vocês puxarem pela memória como é esse sentimento, nós quando nos sentimos ofendidos, nós temos uma reação de indignação. Nossa, mas que audácia fulano falar isso para mim. Mas que atrevimento, todos nós nos sentimos melhores, superiores, não merecedores de qualquer coisa ruim que nos atinja. Quando nós praticamos o perdão, nós deixamos para lá, nós não guardamos mágoa, nós não revidamos, nós nos despimos desse orgulho, de achar que nós somos coisa tão melhor assim, que nós somos tão superiores ao nosso próximo. Quando nós praticamos a misericórdia, nós nos colocamos no lugar do outro e conseguimos ver que ele nos ofende e nos magoa e nos faz o mal, porque é aquilo que é compatível com o estágio de evolução dele. E é um estágio de evolução que, se hoje nós não estamos mais, com certeza já estivemos. E já demoramos muito tempo nele. Mas todos os espíritos criados por Deus, rudes e ignorantes, estão destinados à evolução. A lei de Deus é universal. Ela é a lei da evolução. Ninguém escapa da lei da evolução. Todo espírito está predestinado a evoluir. O caminho que cada um vai seguir para a evolução depende das escolhas que ele fizer a cada vida. Quando Jesus nos ensina a ser misericordiosos, ele nos ensina um caminho mais suave para caminhar. Imaginemos que cada vez que nós guardamos a mágoa de alguém, que nós guardamos rancor, que nós sentimos raiva, é como se nós carregássemos uma pedra a mais numa mochila que está nas nossas costas. Se a cada ofensa que nós temos, a cada mal que nos faz, nós guardamos uma pedra de rancor, quando nós chegarmos no fim da vida, essa mochila estará leve ou estará pesada? E aí começamos a pensar, era preciso carregar todo esse peso durante a vida? Será que eu não conseguiria levar a minha vida com mais leveza, com mais tranquilidade? Isso depende de quem? Depende do outro que me fez o mal? Ou depende de mim? Muitas vezes, nós não podemos mudar a natureza do outro, porque é a natureza que é compatível com o grau de evolução dele. Mas nós podemos mudar a forma como nós nos deixamos afetar pelo que o outro faz, pela misericórdia. Todos nós somos muito bons em julgar,
os outros. Nós não julgamos a nós mesmos com o mesmo rigor que nós julgamos para os outros. Todos nós temos um dedo muito fácil para apontar para o outro quando ele faz alguma coisa que nós condenamos. Mas nós também somos muito bons em achar uma justificativa para o nosso comportamento e falar, não, eu não, porque eu sou diferente, no meu caso é diferente. Nós somos misericordiosos conosco e não com os outros. Mas Jesus nos advertiu no Evangelho: não julgueis para não serdes julgados. Com a mesma medida que julgardes o seu próximo, sereis julgados. E isso me lembra uma parábola, uma passagem do Evangelho muito interessante. Quando Jesus foi procurado pelos fariseus e pelos doutores da igreja, que trouxeram a ele uma mulher que era acusada de adultério. A lei da época dizia que as pessoas acusadas de adultério, as mulheres acusadas de adultério, deviam sofrer pena de morte. A pena de morte na época era lapidação, que é a morte por apedrejamento. E eles trouxeram a mulher e apresentaram a Jesus, porque essa era a lei da época. E eles queriam não apedrejar a mulher, eles iam aproveitar e apedrejar a mulher também. Mas eles queriam que Jesus caísse em contradição, que ele negasse a lei da época, para que ele pudesse ser levado a julgamento no Sinédrio. E colocaram a mulher e falaram para Jesus: esta mulher foi pega em adultério, e a lei manda que seja apedrejada. O que o senhor acha que devemos fazer com ela? Jesus, sabendo o que ia no coração de cada um, sabendo a intenção deles, se abaixou e começou a escrever no chão, com o dedo, na terra. Ele olhou para eles e disse: aquele de vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E continuou escrevendo. Um a um, os acusadores da mulher soltaram as pedras que traziam nas mãos e foram embora, desarmados. Aí Jesus se levantou, olhou para a mulher e disse: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Eles não te condenaram? Ela disse: não. Jesus disse então: pois eu também não vos condeno. Vá e não peque mais. Sabem o que Jesus escreveu no chão? Ele escreveu o pecado de cada um daqueles homens que tinha a pedra na mão. E cada um deles, olhando o que Jesus escrevia no chão, só conseguia ler o próprio pecado. Por isso que ele disse: aquele de vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele não disse que a mulher não estava errada. A mensagem é: todos nós cometemos erros. Nós não somos melhores que os outros para julgar ninguém. Por isso ele disse à mulher: eu não te condeno, vá e não peque mais. O convite é mudança de comportamento. É perdoar para que o outro possa melhorar e para que nós melhoremos também. Quando nós deixamos de guardar mágoa, deixamos de guardar rancor, deixamos de cultivar o ódio, o desejo de vingança, quando nós não nos alegramos mais com o mal que acontece com aquele que nos fez mal. Ah, bem feito, fulano fez isso, agora aconteceu, o castigo veio. Lá no fundinho nós pensamos assim. Isso não é perdoar. Nós nos alegramos com o infortúnio do outro, só porque o outro nos fez mal.
Jesus nos convida a esquecer. O perdão é esquecimento. Esquecimento do mal que foi feito. Lembrar, possivelmente sempre vamos lembrar, mas lembrar com indiferença. Lembrar sem que isso provoque em nós um sentimento negativo. Lembrar com piedade. Quando lembrar de alguém que lhe fez mal, de algum mal que lhe foi feito, que seja para fazer uma oração para o nosso ofensor, para que a luz de Deus e o amor de Jesus possa tocá-lo mais cedo. Ele será tocado, todos nós somos, mais dia menos dia. Quando nós mudamos o nosso comportamento e praticamos a misericórdia, deixando de julgar, mas perdoando, nós nos tornamos instrumentos de transformação deste mundo. A Terra está mudando aos poucos, mas as mudanças estão aí, e é só a gente olhar o noticiário todo dia, na televisão, nos jornais, é possível ver. O mundo de provas e expiações está se tornando aos poucos um mundo de regeneração, deixando de ser um mundo onde há predomínio do mal, para se tornar um mundo em que ainda haverá mal, mas haverá um predomínio do bem. E os espíritos que continuarem encarnados aqui, e os próximos que virão, as próximas encarnações, serão espíritos mais evoluídos. Praticarão muito mais o amor do que o ódio. Esse é o convite que Jesus nos faz. Perdoando, nós aliviamos a vibração do planeta, que é tão pesada, e ajudamos a transformar a psicosfera da Terra, ajudando a transformar o mundo em um lugar melhor. Para isso, nós somos convidados a nos transformar também, nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos melhores. O convite que Jesus nos fez é esse. E o convite que eu faço a todos nós é: vamos tentar? Não é fácil, mas Jesus nos dá a força que precisamos. Muito obrigado. Vamos agora para o passe. Boa noite.